Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, onde a gente vai estar falando das 7 razões que as pessoas não conseguem ter resultado com dropshipping, tá? Então eu vou estar passando 7 coisas que eu já vi e vejo nas pessoas que estão entrando no mercado ou quem já está há muito tempo, o porquê que elas não conseguem ter resultados, tá? E eu trouxe ninguém mais do que ninguém menos do que o meu gestor de tráfego que roda tráfego aqui para as empresas de dropshipping, o Wilson. Se introduz aí. Fala galera, eu sou o Wilson, eu trabalho aí junto com o Rafael e a gente vai estar nessa jornada apresentando vários podcasts aí, abordando vários assuntos interessantes para o mercado dropshipping. Com certeza. E o Wilson, ele conhece todas as dores aí de um dropshipping, porque ele tá no campo de batalha junto comigo, rodando o tráfego, apanhando, tomando paulada do Facebook Ads. Então, hoje vai ser um tópico para quem aí já tentou fazer dropshipping ou quem ainda tá tentando e não tá conseguindo, tá? A gente vai falar das 7 razões principais que vocês não estão tendo resultados e o porquê delas. Então, Wilson, faz aí a primeira pergunta para a gente começar. Tá, beleza, vamos lá. Essa foi uma das minhas, né, eu acho que a maior dificuldade de quem quer entrar no mercado é, por exemplo, saber em qual mentor você pode confiar. E porque existem falsos gurus, mentores, e a gente não tem nada que clareie nossa mente, né? E nos dê um discernimento para saber em quem eu posso confiar. E aí, qual a sua percepção em relação a isso sobre o mercado? Sim, isso daí, cara, é verdade, demais acontece. A maioria de vocês não estão tendo resultados porque vocês ou compraram um curso de um falso mentor ou estão aí consumindo um conteúdo totalmente irrelevante de alguém que só quer te vender alguma coisa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tô no mercado já faz 4 anos. Quando eu comecei meu primeiro ano, eu só fazia dropshipping. Eu não dava mentoria, o povo me perguntava, eu falava, não, cara, meu foco é ser um dropshipper mesmo e mais nada. Eu só queria fazer isso. E aí eu comecei a escalar a um ponto que, cara, todo mundo enchia o meu direct, Rafael, a gente quer aprender com você. E eu dava algumas sacadas no YouTube de outras pessoas, que eu nem tinha o meu canal no YouTube. E eu falei, cara, eu gostei disso, de ajudar as pessoas, porque eu consigo ver a minha transformação neles, né? Então, e aí eu comecei a compartilhar muito conteúdo gratuito, tá? Então, um dos jeitos de você saber se alguém é falso, se alguém não primeiro, essa pessoa, quanto tempo ela já está no mercado, cara? E se a resposta for 1, 2, 3 meses e o cara já está vendendo um curso, é porque o cara já entrou no mercado com o intuito de te vender alguma coisa. E acontece muito, tá? Se o cara já está, por exemplo, há 1 ano e ele só fazia dropshipping, por exemplo, que foi o meu caso, eu já tinha passado o ano inteiro de experiências diferentes. Hoje eu estou no meu 4º ano, então eu já tenho muita bagagem, já conheço o mercado, uma crise, já passei numa outra crise ali que foi, já teve várias no dropshipping, despacho postal, teve greve dos correios, então eu já sei como me adaptar ao mercado. Então um cara que pega um guru aí, que tá, vamos dizer lá, 1, 2 meses e o cara fez 100 mil de dashboard, já tá te vendendo algum curso que ele quer te ensinar a ganhar dinheiro de uma forma rápida e tal, corra disso, tá? Corra disso, porque eu vejo muita gente gastando dinheiro, comprando, confiando nesses mentores que fazem promessas agressivas, promessas aí. Cara, você me perguntava, Rafael, dropshipping é fácil? Eu vou te falar, cara, não é. É provavelmente o maior, a empreitada mais difícil que tem na internet. Porque, por exemplo, o afiliado ele só tem que fazer o que? A venda. Não, o dropship tem que fazer o suporte, tem que fazer a logística, tem que fazer a entrega, tem que fazer o pós-venda, tem que fazer o marketing, tem que fazer o design, o criativo. Um afiliado não faz nada disso. Então o afiliado é muito limitado no conhecimento que ele ganha, porque ele não aprende
toda a estrutura de um jogo para rodar uma empresa mesmo. E o dropshipping te faz isso. Então, tomem cuidado aí dos falsos gurus que estão tentando te vender um sonho fácil, um trabalho fácil que você só vai trabalhar 1, 2 horas. Se você quer ter alguma coisa de verdade mesmo em qualquer emprego, em qualquer empreitada, você vai ter que botar a mão na massa e vai ter que trabalhar, tá? Então, essa é a minha opinião aí. Corram de pessoas que vê também, né? A gente fala muito, né? A gente consegue ver se a pessoa tem se a árvore é boa pelos frutos que ela dão. O que são os frutos de um mentor? Os alunos delas têm resultados, né? Se eu falar de alguns aqui, dos meus mentorados, né? O Diógenes, o Ebert, Leonardo do Drop, os Gêmeos do Drop. Então, se eu for falando aqui, vocês vão ver que tem várias pessoas que são referências em ensinar dropshipping hoje, que passaram aí numa bagagem de uma mentoria comigo. Então, eu acho que é isso. Os frutos, a galera que faz mentoria com esse cara tem resultado ou é só a fantasia? Tá? Então, fiquem atentos aí. Então, beleza. Resultado seria um ponto que a pessoa deveria observar em relação à pessoa que ela está observando se vale a pena comprar aquele curso ou mentoria ou não, né? Teria mais alguma dica que você poderia dar? Eu diria que é o resultado do mentor próprio e o resultado dos seus alunos, né? E também o conteúdo gratuito que ele disponibiliza é um conteúdo relevante, atual, que vai fazer você ter resultado. Ele tem fundamentos e princípios também. Eu vejo muita gente ensinando coisas que não tem fundamento e princípio nenhum. Ele tem testes também, porque a gente sabe que no campo de batalha é totalmente diferente da teoria. Então ele tem que ter, eu acho que esses 4 fatores aí para você bater o martelo e falar, beleza, esse mentor aí, ele é confiável, ele entende o que está falando, os alunos dele estão tendo resultado com o conhecimento gratuito dele e ainda mais com pago também tá tendo resultado, show de bola então. Aí é um cara que eu ia confiar. E aí a gente meio que transita pela segunda razão que as pessoas não têm resultado, né? Que eles não seguem uma metodologia de um mentor só. Eles querem pegar um pouquinho de cada mentor, Wilson. Aí o que você acha que acontece com um cara desse? Ele vai perder no mínimo uma das 2 principais coisas, né? Que seria tempo ou dinheiro nessa jornada que ele vai começar aí com dropshipping. Sim, então eu vejo muito isso acontecendo. Por exemplo, a pessoa comprou minha mentoria, beleza, tá estudando meus caminhos e aí eu ensino, usa o pixel de compra para começar e depois você vai fazendo a escada de funil de pixel para baixo. Aí essa pessoa não, ela começa com o que um outro cara ensinou ela e não segue a minha metodologia. Aí eu falo, olha, a minha metodologia, por que eu faço assim? Aí eu explico o fundamento, o princípio, que é no Facebook, por exemplo, o Facebook ele divide os públicos dele em diferentes baldes, né? Então, o pixel de compra é o balde onde está todos os compradores. Quando a gente começa um produto, um criativo, com um público que não tem interesse de comprar, o seu anúncio talvez ele vai ter muito engajamento, vai parecer que ele é bom, mas quando você coloca para um público de pessoas que vão comprar, ninguém compra. Então a gente já começa com um público de compra para ver se o nosso criativo é bom ou não. Se ele for bom, show. Aí, mas não está tendo muitas ativações. Será que vale a pena talvez eu mudar de pixel para um inferior? Talvez, mas é isso, a pessoa não segue o mentor 100%. E eu vejo muita gente perdida, errando em muitas coisas aí. Esse é o segundo maior erro de alguém que está começando. Não seguir a metodologia de uma pessoa, de um curso ou de um mentor. É aquilo, né? Se a pessoa comprou um curso de um mentor que só está vendendo algo que não funciona e que existe no mercado, muito isso, que eu recebo muita informação, muitas mensagens de pessoas falando, cara, eu comprei o curso e é um lixo. Não aprendi nada, eu fiz aqui um negócio, mas é muito básico, eu não consigo ir para frente. Então, o segundo maior erro é esse, não seguir a metodologia de um mentor que já chegou onde você quer chegar. E tem poucos caras aí que realmente sabem
sobre dropshipping no mercado. Então tome muito cuidado na hora de avaliar esse mentor, se ele realmente sabe o que está falando, se ele tem resultado. E aí, é claro, siga a metodologia dele e não mude nem um i no final, nada. Siga a metodologia e teste. Ah, não funcionou? Tá, por que não funcionou? Conversa com o seu mentor. Fala, eu fiz exatamente do jeito que você falou. Por que eu não estou tendo resultado? E aí o seu mentor vai falar, vai te analisar, vai falar, você está errando aqui, aqui, aqui. Eu vou dar... Porque é até interessante. Às vezes o mentor te ensina uma coisa. E aí você pega aquela informação que o mentor te ensinou e você entende ela de uma forma diferente. Eu vejo muitas vezes isso acontecendo. E é totalmente culpa do mentor que fala isso. Por exemplo, eu falo uma coisa para você fazer, o seu entendimento do que eu falei para você não vai ser o mesmo entendimento do que eu. Às vezes vai, às vezes não. E aí você acaba fazendo alguma coisa que é parecida com o que eu falei, mas não é exato. E aí você acaba errando em uma coisa fatal ali. Então é bem engraçado isso. Tem o que a pessoa ensinou e o que ela entendeu. São coisas diferentes. Então eu vejo isso muito acontecendo. É por isso que na minha mentoria eu tenho uma ligação com cada mentorado. Porque mesmo que for 30 minutos, eu consigo ver. Ele não está aplicando o que eu ensinei. Ele não está com as métricas aqui do jeito que eu ensinei. Ele não está conseguindo analisar. Não sei por que ele está fazendo isso, talvez foi muita informação, ele não conseguiu entender uma coisa que eu falei, e aí eu falo, olha, lembra daquela aula na mentoria? Assiste de novo, porque você está errando nisso. Então é muito importante ter esse contato com o seu mentor também, eu acho que muda o jogo. Você comentou sobre esse assunto aí, interessante foi, por exemplo, hoje na live de escritório, às 8 da manhã. Sim. Aconteceu justamente isso aí que você estava falando, né? Uma aluna estava aplicando algo que você não ensinava, ou seja, ela absorveu esse conhecimento de alguma outra pessoa. Uhum. Entendeu? E aí ela não conclui um processo, então no final ela não sabe, ela entrou em outro curso. Isso pode ser perigoso porque se ela não conseguir resultado também, ela pode começar a colocar a culpa no curso e excluir a parcela dela de responsabilidade sobre a aplicação daquele conteúdo. E se ela aplica um conteúdo e mesmo que não dá certo, ela ainda tem a possibilidade de analisar aquele conteúdo, né? E vai melhorando essa percepção da própria pessoa, né? Eu até perguntei, ela falou, eu comecei, ela tinha usado tráfego e ela tinha usado visualização de conteúdo, gastou R$100. Eu falei, R$100 eu conseguia testar 4 produtos, com um orçamento de R$25. Você perdeu 4 produtos, você perdeu as balas da sua arma. Imagina, cara, você tá numa guerra e você só tem 10 balas. Você só tem 10 balas. E aí, você pega assim pra cima e atira 4 balas. Pum, 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 pum. E aí você só tem mais quantas balas? 6. Aí você, sem querer, aí você fica com medo, você fica, sei lá, com ansiedade, você quer, eu vou colocar... Aí o que a pessoa faz? Acha que só tem um inimigo. Aí gasta as outras 6 balas nesse inimigo. Em vez de só gastar uma. A pessoa fica sem bala. E aí ela olha assim, acabou minha bala. E aí ela nem tinha começado, ela testou um produto e gastou todas as balas dela, gastou usando um método errado e ela perdeu todas as balas. E aí a gente transita para o terceiro maior erro de um dropshipper, que é você não ter fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa hoje é o que destrói 87% das empresas que estão começando aí nos seus primeiros 3 anos, fluxo de caixa. Então, quando um cara entra na minha mentoria e fala, Rafael, eu estou apostando tudo no dropshipping, eu larguei tudo, não estou com emprego, não estou com uma renda, eu preciso vingar. E aí eu falo para ele, olha aqui, meu irmão, massa demais que você acredita que o dropshipping vai te dar resultado, que você vai conseguir vender, mas tem um problema aí, tá? A maioria das empresas, 87%, falem por causa de fluxo de caixa. Você quer ser parte dessa estatística? Aí ele fala, não quero. Eu falo, então, arrume uma renda que você consiga sustentar o seu sonho. Então, cara, o seu emprego atual, talvez que você esteja, ou talvez você está pensando em largar, ou que você já largou,
ele é o que vai te dar o fôlego de vida para essa nova empreitada, porque a maioria das empresas morrem porque não tem fluxo de caixa, cara. Então entenda isso, você não pode começar um negócio queimando todos os barcos, e depois eu posso falar disso. Tem muita gente que acha que é queimar barco, e apostar tudo, e que acha que se queimar os barcos vai ter resultado. Não é bem assim que funciona. Por exemplo, quando eu comecei, eu estava devendo mais de 20 mil reais, estava com um filho a caminho, eu não podia queimar meus barcos. O que eu fiz? Eu peguei um barco novo, que era onde eu trabalhava no e-commerce, e aí eu peguei um outro barco, que era o barco dos meus sonhos, e aí eu fui construindo esse barco, porque leva tempo para você construir um barco, para você pegar peixe, por exemplo. Então eu vou num barco aqui onde eu consigo sustentar a minha vida, e aí eu vou construindo um outro barco, um próprio barco. Esse barco aqui é do meu chefe, por exemplo. Eu pego emprestado para mim manter a minha família viva, para manter o peixe em casa. E aí eu vou construindo um barco meu, com todo aquele dinheiro que eu vou pegando e arrecadando. E aí sim, cara, quando meu barco tá pronto, eu sei aonde tá o peixe, eu sei jogar a rede para pegar o peixe. O que eu faço? Eu vou lá e queimo, não queima o barco do seu chefe, tá? Mas aí eu falo, chefe, obrigado, eu não preciso estar no seu barco mais, eu vou estar no meu barco. Então a minha opinião sobre queimar barco, queimar pontes e blá blá blá, eu tenho uma opinião, cara, porque as estatísticas não mentem. 87% das empresas falam por causa de fluxo de caixa, então não faça parte dessa estatística, né, Wilson? Com certeza. E, por exemplo, hoje, nessa live mesmo que a gente tinha comentado atrás, eu observei que a mentorada, ela trabalhava. Sim. Então, personal trainer. Então, isso aí, para quem está começando principalmente, é um ponto que pode ser positivo quanto negativo, né? Porque a presença do dinheiro e a ausência do conhecimento, a ausência do conhecimento aumenta a sua chance de errar. Uhum. De tomar decisão errada. Sim. E normalmente essas decisões estão relacionadas ao dinheiro, ao orçamento. Por exemplo, quanto que eu vou gastar, quanto que eu posso colocar nesse produto e tal. E então, na maioria dos casos que eu tenho observado, por exemplo, a melhor das condições tem sido quando a pessoa está com o orçamento justo e não com dinheiro sobrando. Sim, isso daí é interessante, essa analogia aí. E aí a gente vem para a quarta razão que a maioria das pessoas falham aí, não tem sucesso, não tem resultados com dropshipping, é por causa do medo de testar produto, tá? O baixo orçamento, ou falta de orçamento, ou medo mesmo de testar um produto. O que acontece? Pensa, a pessoa não está trabalhando, ela só tem R$100 ali para testar. E aí ela fala, eu só tenho R$100, eu preciso, cara, se eu errar, eu tô lascado, eu tô no zero. É por isso que eu falo que o fluxo de caixa é muito importante, mas aí, por causa do fluxo de caixa, você acaba se limitando e você não consegue testar produtos. No dropshipping, existe mais de 100 milhões de produtos. E se você entende um pouquinho mais da China, igual, por exemplo, eu já estou no mercado há tempo, eu tenho acesso a outros produtos que não estão nem disponíveis no AliExpress. Então aí já entra uma outra gama de produtos que a gente pode usar, tá? E qual que é a sacada aqui? Você precisa de um fluxo de caixa para ter resultados, você precisa ter um conhecimento para ter resultado. Então eu acho que o medo de testar um produto, que paralisa muita gente também no mercado, é isso. É falta de conhecimento, falta de um mentor aí que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então, no final do dia, o medo de testar produto vem muito da falta de conhecimento e da falta de fluxo de caixa. E aí você acaba criando eu tenho que acertar o primeiro produto, eu tenho que fazer ele vingar, eu tenho que fazer isso acontecer, e você acaba procrastinando, acaba não fazendo, ou fazendo de forma errada também, porque você não tem conhecimento. Então, a quarta razão que eu vejo muita gente errando é não sabendo como testar um produto, tá? Porque ela acha que ela tem que gastar os R$100 para testar um produto.
Tem gente lá na mentoria Skin the Game que já achou produtos de 200, 300, 400 mil reais só testando com 25 reais. Qual que é a maior sacada aqui para você que está aí? A questão de testar produto, ela é baseada em estatística, tá? Eu vou dar um exemplo. Quando o governo faz para saber quem vai ser eleito presidente do Brasil, eles fazem um sample. O que é esse sample? É uma pequena amostra do público, de uma cidade ou do país, e eles pegam, beleza, todo mundo em São Paulo, eles vão entrevistar 100 pessoas e eles vão perguntar, você quer a Dilma ou Bolsonaro presidente? E aí vai sair uma estatística disso. A cada 1.000 pessoas, 50 votaram Bolsonaro, 50 na Dilma. No Facebook é a mesma coisa. O Facebook vai entregar o seu anúncio para 1.000 pessoas. E isso você consegue fazer às vezes com R$1, R$2, R$3. É a métrica chamada CPM. E ele vai entregar para 1.000 pessoas. E aí a gente vai ter uma estatística baseada nessas 1.000 pessoas, se elas gostaram do anúncio ou não, se elas estão interessadas ou não. Então você não precisa de muito orçamento. É um dos maiores erros aí de quem está começando, não entender isso para testar produto, né, Wilson? Com certeza, essa analogia foi perfeita para explicar esse tipo de situação. E o interessante também é o que eu tenho observado o pessoal fazendo, até mesmo no suporte, dando suporte ao pessoal, né? Eles têm comentado sobre fazer o teste de criativos do mesmo produto em dias diferentes. E aí eu acho que é um erro gravíssimo também, né? Como assim? Fala de novo. Por exemplo, eu quero testar headline, copy, thumb e vídeo. Mas eu vou testar a thumb na segunda, o vídeo na terça. Sim, não, é bom a parte de teste aí, sempre testar tudo no mesmo dia, porque as pessoas, o Facebook vai entregar para pessoas diferentes, porque nem todo mundo na segunda. Por exemplo, a Maria sempre compra na segunda, é onde ela tem um tempinho extra. A Juliana tem tempo na terça, então são pessoas diferentes. Então é legal a gente sempre testar tudo no mesmo dia, por exemplo, se for fazer um teste bem elaborado. Mas pra gente não fugir do tópico aqui, Wilson, vamos pra quinta razão aí que as pessoas não têm resultados com dropshipping, tá? E eu vejo que isso também trava muita gente, é a questão de design, é a questão de, minha loja tá bonita ou não, eu só vou ter resultado quando eu contratar um videomaker, alguém para fazer meus criativos, alguém para fazer minha página de vendas, minha landing page. Isso também é a maior burrice que você pode fazer, é você contratar alguém para fazer o seu produto vencedor, fazer uma página de vendas, fazer o seu criativo, porque no final do dia, se você ainda está começando, você nem achou o seu primeiro produto vencedor, como que você vai... geralmente quem faz landing page, quem faz criativo, essa pessoa não tem especialidade em dropship, ela não entende como ter um produto vencedor, como fazer um criativo bom. Então você acaba confiando a vida da sua empresa em uma terceira pessoa que não está nem aí, que está te vendendo um serviço, cara. Então, é por isso que eu não sou muito fã, eu prefiro muito mais te ensinar a fazer uma landing page, um criativo, uma página de vendas, porque você vai aprender. Você tem que aprender a fazer as coisas primeiro na sua empresa, depois que você consegue delegar. Como que você vai delegar algo que você nem sabe ainda, que você nunca nem conseguiu? Qual que é a sua opinião sobre isso, Wilson? Então, eu vou dar um exemplo baseado na minha vida. Vamos colocar que uns 3, 4 anos atrás eu era uma pessoa perfeccionista. Se fosse hoje, eu cairia nessa armadilha. De esperar o tempo perfeito, a pessoa para fazer. Perfeita. Mas ultimamente eu tenho escutado uma frase e eu memorizei ela e eu acabo repetindo ela todo dia, que o feito é melhor do que o perfeito. Entendeu? E isso aí faz a total diferença na hora da gente implementar alguma coisa e colocar em prática, porque às vezes a gente vai atrás
da perfeição e a gente não consegue nem colocar em prática. Eu vou dar um exemplo quando eu tava começando, tá? Isso é engraçado, porque eu não entendia muito de dropshipping. Eu estudei bastante tempo marketing digital, eu tinha um conhecimento mais elevado do que muita gente que começa aí na internet, mas eu nunca aplicava nada. Então tudo que eu sabia estava aqui, mas eu nunca tinha posto em prática. E quando a gente sabe que quando põe em prática, muda tudo. Exatamente. E aí o que aconteceu, Wilson? Eu comecei a colocar em prática e meu primeiro produto que eu coloquei era o produto vencedor. Eu fiz mais de 500 mil com ele. E aí, qual que é a sacada aqui? Eu só fiz, eu nem sabia o que ia acontecer ou não. E eu acabei fazendo e eu acreditei no processo, eu coloquei um produto lá, fiz um criativo de foto, nem era vídeo, então foi mais fácil ainda para mim fazer e eu coloquei e deu certo. Rafael, hoje o mercado está muito mais sofisticado? O mercado está sim mais sofisticado. Rafael, eu preciso entender mais para competir no mercado onde tem um monte de leão? Sim, você precisa saber mais. Mas se você acompanha o conteúdo aqui, se você está estudando, aplicando, cara, eu já passei várias sacadas aqui, por exemplo, no meu YouTube, no meu Instagram, eu passo sacada ali que é nível mastermind de mentoria e eu dou para vocês, porque, cara, eu quero transbordar na vida de vocês, então eu não tenho problema nenhum com isso. Isso aí é verdade, inclusive às vezes você passa tanta informação que eu fico até meio sem saber responder se isso é bom ou isso é ruim. Mas realmente a questão é essa aí. E é interessante isso, porque eu quero equipar as pessoas. Eu digo que no meu top 3 perguntas que eu recebo lá no meu Instagram é essa pergunta aqui: Rafael, eu preciso aprender Facebook para ter resultado. Não estou tendo resultado por causa do Facebook. O Facebook está me matando. Não sei o que estou tomando bloqueio. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E aí eu falo, né? Eu tenho um princípio muito forte que eu ensino todo mundo que me segue, que acompanha, vai saber isso daqui. Que é o quê? O Facebook é o seu professor. Ponto. Ele só vai avaliar o seu criativo e a sua landing page. Se você olhar lá no Facebook, na central de ajudas, ele vai falar exatamente isso. O Facebook é apenas um avaliador. Ele vai avaliar o seu criativo e vai avaliar a sua landing page. Se o seu criativo tá bom, ele vai entregar com um custo muito barato para um monte de gente querer comprar o seu produto. E se a sua landing page for boa, ele vai ativar o seu pixel, ele vai te trazer as pessoas que querem. Porque o goal do Facebook é achar a pessoa que está procurando alguma coisa na plataforma dela e agregar na vida dessa pessoa. É assim que o Facebook mantém um usuário lá, agregando valor na vida dessa pessoa. Então imagina, então por isso que o dropshipping tem que tomar muito cuidado, cara, porque a gente está agregando valor na vida de uma pessoa. E o Facebook não é nada mais do que isso. E cara, eu vejo muita gente pondo mais ênfase em estratégias de Facebook. Eu faço 151, eu faço 110-2, eu faço 3-5-1, eu faço criativo dinâmico, faço teste AB. Cara, deixa eu te falar a real aqui. Se o seu criativo é bom, se sua landing page é boa, você pode fazer todas essas estratégias que você vai ter resultado. Todas. Que você vai ter resultado. Não vai ter... É a lei, cara, é a lei do negócio. O Facebook só entrega o seu criativo se ele é bom. Se ele for uma porcaria, ele não vai entregar para ninguém. Se sua página de vendas for horrível, ninguém vai conseguir ativar o pixel e você não vai conseguir colocar dinheiro no Facebook, porque você não vai estar fazendo o ciclo girar. Então, por exemplo, o Wilson, ele toca tráfego aqui das empresas e eu ensinei exatamente isso para ele. Eu falei, cara, Facebook não é a parte mais importante do seu negócio. Ele é sim aonde a gente vai alavancar as nossas vendas, achando pessoas parecidas umas das outras que querem o nosso produto ou serviço. Mas o que faz a roda girar mesmo é o que? É o criativo e a landing page. Então a gente tem que ter esses dois muito certos, eles têm que estar muito bem ajustados para a gente conseguir ter um resultado aí legal, um resultado bom e achar o nosso produto vencedor que a gente tanto procura, tá? Puxando um gancho aí no que você estava falando, Rafael, eu observei ultimamente aí o pessoal reclamando muito sobre bloqueio, né? Sim.
E eu achei fantástico uma analogia que uma mentorada fez, que ela comentou que agora ela passou a entender os homens em relação às mulheres. Porque ela viu que não vale a pena ficar brigando com o Facebook, por exemplo, em relação ao bloqueio. Aham. Entendeu? Ela tem tentado os criativos e viu que tem recebido bloqueio. E eu comentei com ela, cara, não briga com o Facebook. Tenta entender o que ele está falando, qual é o retorno que ele está te dando sobre o criativo, o que foi rejeitado. E, na verdade, nem um bloqueio, né? Mas rejeito de criativos que tem sido muito grande aí da galera mentorada. Sim. Isso daí é interessante porque os bloqueios, às vezes eles não têm fundamento nenhum, não tem nenhuma razão porque o Facebook te bloqueou, ele vai te bloquear. E aí você fica, tá, mas e aí? Aí você pede a solicitação de análise e eles falam, olha, a gente bloqueou de forma errada o seu criativo. Aí eles vão lá e bloqueiam de novo. Aí você fala, mas como assim? Aí você vê, tipo, que muitas das vezes, e os maiores bloqueios são por causa disso. Você tá pegando num gancho muito forte, numa dor muito forte, ou chamando um público. Por exemplo, você aí que é a mãe gestante de uma menina, por exemplo, você está sendo muito específico. A palavra você, que tipo tenta diferenciar as pessoas de outro grupo, também está sendo muito rejeitado no Facebook. Então tem a questão da copy, do que você está escrevendo no Facebook, está te trazendo bloqueio. Tem a questão de pele, tá? Pele de membros, tá? O Facebook não gosta quando eu mostro só minha mão, assim, ó. Ele não gosta quando eu mostro meu pé, o meu rosto só. Ele fala que quando você foca em apenas uma parte do corpo, ele vai rejeitar o seu criativo. E, cara, é muito difícil não fazer isso. Porque é comum a gente cortar. E aí o robô do Facebook, para quem não sabe, é uma inteligência artificial que rejeita os anúncios. Porque imagina o Facebook ter funcionário para sei lá quantos milhões de anúncios que rodam todo dia, de campanhas que já rodaram e a pessoa está editando. Então é uma inteligência artificial. Então você tá brigando com um robô que não vê, ele só leva coisas em consideração. O robô do Facebook é sinistro, até ver ele consegue. Mas no final do dia, ele não consegue ver muitas coisas, tá? E é por isso que às vezes existem os falsos bloqueios que ele bloqueia de forma errada. Aí você solicita, mas aí você ficar brigando, uma hora ou outra ele vai te falar, não, esse cara tá enchendo meu saco, eu vou bloquear ele de vez. Aí você toma um bloco, Wilson, e perde toda a sua conta. Porque você tá insistindo. Então, às vezes, você tá testando um produto, já é o quarto criativo que você subiu e tá dando erro, você não tá conseguindo, vai para um outro produto talvez, muda, porque aí o que acontece numa conta também, você precisa colocar, você precisa meio que ir aquecendo a sua conta em tese ali. Por exemplo, você tem um anúncio rejeitado, aí você coloca um outro anúncio rejeitado, o Facebook, esse cara tá querendo burlar a gente. E aí quando você joga alguma coisa que passa de boa no Facebook, esse cara devia ter só aquela vez. Aí você coloca um outro criativo bom, um outro que tá nas políticas, aí ele vai meio que olhando num geral e aí ele deixa você passar. Então acho que é interessante isso, mas gostei dessa analogia de ficar brigando. A briga nunca vai ser boa pra ninguém. Na verdade ela quis dizer que da mesma forma que o homem enxerga a mulher como complexa de entender, sim, ela passou a enxergar o Facebook com a mesma ideia. Aham. E entendeu o porquê dessa... Mas enfim, Sim. Vamos pro último... E é interessante que o último, né? Esse tópico é complicado. Esse é a maior razão que diferencia por que você que tem resultado com dropshipping e você que não tem. E é muito difícil a gente engolir esse. É muito difícil, porque você é o maior problema da sua vida, cara. Você é o causador de tudo. Você que vai fazer você chegar no seu sucesso ou no seu fracasso. E eu olho muito na minha vida isso. Quando eu tava na empreitada do dropshipping, ou até antes, né, que eu quebrei a minha empresa. E aí foi quando eu nunca tinha quebrado, nunca tinha perdido dinheiro assim, nunca tinha passado por aquilo.
E aí você fala, nó, aqui tem várias lições. E aí tem gente que aprende e tem gente que não aprende. Eu decidi aprender com os meus erros e eu falei, olha, eu preciso estar no mercado digital, porque eu sei que o digital é onde eu consigo alcançar pessoas vendendo produtos e eu vendia porta e porta. Então imagina, num dia eu consegui, porta não, eu marcava uma visita na casa da pessoa, eu vendia seguro de vida e eu ia lá vender o seguro, mas eu era limitado a só 6 a 8 casas por dia. E hoje no dropship eu consigo alcançar milhões de pessoas em um único dia, então o impacto é muito maior. E por que você é o maior problema da sua vida, tá? Porque você vai se autossabotar, você não vai dar o gás necessário que você precisa para ter resultado, você vai procrastinar, que eu vejo o que mais acontece é gente procrastinando, achando que está trabalhando, mas não tá. Cada dia não definem as suas metas no dia seguinte, do que vão fazer, não lançam, não testam um produto. Todo mundo que está no dropshipping, não tem nenhuma razão que vocês não conseguem subir e testar um produto por dia. Lá na mentoria tem uma live que eu fiz onde eu provei, eu subi 2 produtos em menos de 25 minutos e os 2 tiveram resultados no Facebook Ads, métricas maravilhosas e até saíram vendas. Então é bizarro, cara, todo dia você tem que estar testando um produto. Se você não está fazendo isso, cara, você é o problema, não é o mentor que você está seguindo, não é. Coloca ênfase mais em você, preste atenção no que você está fazendo, porque às vezes você vai ver que o maior erro não é os gurus, não é as pessoas, não é outras coisas, e sim você. Exatamente. E aí a gente cai naquela taxa, né? Naquela proporção onde 80% da responsabilidade é nossa. Sim. E não do conteúdo transmitido. Obviamente que se o conteúdo não te fornece uma receita onde você vai conseguir fazer um bolo, de Sim. forma alguma você vai conseguir fazer um difícil, bolo, né? difícil. Você vai ter que juntar os quebra-cabeças. Mas essa lei do Pareto que você falou é crucial. 80% dos seus resultados vão vir de você, tá? 20% provavelmente de coisas externas. Então, o maior responsável na sua vida, aonde você está indo, é você. Então, prestem atenção muito nisso, porque o mentor ele vai te falar um negocinho, mas você ainda vai ter que aplicar. E a parte de aplicar é a mais difícil. É onde depende 100% você ali. Então, tomem cuidado, né? Eu acho que você prestem mais atenção no que vocês estão fazendo com as horas do dia, tá? Então fala aí pra gente, Rafa, pra gente fechar esse podcast aqui, qual foi no início mesmo do dropshipping, no seu início, né? Como você se enxergou perante o dropshipping? Em algum momento você duvidou da sua capacidade, em algum momento você desacreditou que você conseguiria, enfim. Fala aí pra gente um pouquinho. O meu caso é bem interessante, porque o que aconteceu, se a gente olhar a minha jornada aí, eu fiquei 5 anos dos meus 18 aos 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aos meus 23 ali, mais ou menos, estudando e nunca apliquei nada. Não tinha aplicado nada, absolutamente nada. E aí o que aconteceu? Eu fui vender seguro de vida e graças a Deus que eu fui, porque eu aprendi muito a fazer vendas. E aí eu aprendi a vender de rosto a rosto. E eu acho que isso é uma habilidade que a gente aprende só no campo de batalha mesmo, a vencer a timidez, vencer todos os nossos medos e gerar valor para a pessoa e fazer ela entender do valor que você está gerando. Eu acho que é mais importante, não é só gerar valor, mas fazer ela enxergar o valor que realmente o que você está oferecendo para ela de tremenda necessidade. E aí esse emprego foi onde eu quebrei, eu perdi tudo que eu tinha, o apartamento, o meu carro, eu fiquei literalmente dormindo no sofá da casa do meu chefe com mais de 20 mil reais de dívida. E aí minha esposa me acordou,
e ela falou assim, ó, Paixão, tô grávida. E aí foi quando a água bateu na bunda e eu falei, eu tenho que fazer acontecer agora, não tem como eu mais procrastinar, não tem como mais eu pôr a culpa nas pessoas, no governo, no coronavírus, na crise, em seja quem for, não tem como mais eu culpar ninguém, a não ser eu pelos meus resultados. E eu falei que eu ia enfrentar, eu ia com tudo, cara, ia com tudo. E nesse dia eu falei, eu não tinha dinheiro, eu liguei pro meu pai, eu preciso de uma passagem, compra pra mim, eu vou voltar pra aí, eu vou voltar a trabalhar, eu perdi tudo aqui, tô bem mal. Se você conseguir me ajudar, ele falou, tá bom, filho. Meu pai tava numa situação bem ruim também. E aí eu cheguei no meu quarto, né? Tirei minhas máscaras, comecei a chorar. Eu falei, cara, onde eu vou? O que eu vou fazer? E eu fui atrás de emprego. Do quê? Fluxo de caixa. Que eu tava quebradaço, não tinha nada. E aí eu consegui o meu primeiro emprego, foi na Amazon. E aí depois eu consegui um emprego num outro e-commerce. E aí eu fui entendendo, gente, esse negócio de e-commerce é coisa de doido. E aí eu fui pra internet, pesquisei sobre e-commerce, achei sobre o dropshipping, eu falei, eu já tinha ouvido falar de dropshipping, já tinha feito dropshipping, mas não tive resultado. E eu falei, agora eu vou com tudo nesse negócio de dropshipping. E aí eu tinha visto um produto, coloquei ele para anunciar, rodei ele e eu fiz meu primeiro $500 mil com esse produto, que me fez ter caixa para rodar toda a minha operação e tudo que eu faço hoje eu devo àquele produto. Até um dia eu vou ver se eu revelo para vocês, mas esse produto mudou, meu mindset mudou, porque talvez, imagina se eu tivesse fracassado, eu falar, nossa, tentei de novo. Então, eu acho que cada um vai ter uma história diferente para contar, e eu vejo muito isso acontecendo. Às vezes o cara que acerta na primeira, depois não consegue acertar mais e desiste. Às vezes o cara que acerta na primeira continua, igual eu. Então vai haver variáveis aí, não existe o certo e o errado. Eu gosto muito de falar isso, cara. Tudo que acontece na sua vida tem um porquê. Todo o mal que eu passei de ficar desempregado, de não ter dinheiro, todo esse mal que eu passei, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para todo mundo. E aí ele pegou todo aquele mal que estava acontecendo e ele mostrou que, tem algo muito bom aqui. Então não importa onde, em que etapa da vida que você tá, isso vai acontecer com você. É um princípio bíblico. Deus pega tudo que é mal e transforma em bem, tá? Então é só questão de tempo e de aprendizado para você chegar onde você quer chegar. E essa foi minha jornada. É difícil eu falar, Rafa. Se eu tivesse falhado o meu primeiro produto, será que eu testaria outro produto? Talvez sim, talvez não. Não consigo falar, mas Deus orquestrou tudo dessa forma e eu deixo para Ele isso. E aí eu tô aqui onde eu tô hoje. Então eu dou graças a Deus muito, porque eu nem falo toda essa caminhada, tudo que eu passei, Deus foi mostrando quanto que Ele me ama, quanto que Ele cuida de mim. Eu tenho certeza que se você parar e olhar na sua vida, você vai ver as mesmas coisas. E é isso aí então, e a gente fecha esse mais um podcast aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual dessas razões você mais se identificou. E a gente vai estar trazendo muitos mais tópicos aí sobre dropshipping, sobre mercado digital para vocês terem resultados. Então tudo que a gente está passando aqui é para vocês terem resultados. Então apliquem tudo, cada coisinha que a gente passou. E Wilson, brigadão aí pelo seu tempo, mais uma vez aí, foi animal. E tamo junto, galera. Fiquem com Deus e um abraço.